em 1 minuto. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto. No seu dia a dia, é Paulo Roberto. No seu dia a dia, ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto, faz você pensar um pouco neste mundo novo. Com seriedade, é Paulo Roberto. No seu dia a dia, Paulo Roberto. No seu dia a dia, é Paulo Roberto. Tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando mais um Cidade em Revista. É um resumo das principais notícias do dia. Produção, apresentação e trabalhos técnicos de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Facisa, Faculdade de Ciências Sociais e Aplicadas, Clínica Médica Diagnóstica e Saúde em Esperança, ESAC, Escola Superior de Aviação Civil, Anatório Seguros e Hospital João 23, referência nacional em medicina. Apoiam a programação desse horário os supermercados Ideal e o Pastel do Guri. 18h05 na Paraíba. O Cidade em Revista começa agora e destaca nesta sexta-feira 13. Mais 2 estados encerraram apurações na eleição norte-americana. Juiz manda o governo pagar auxílio emergencial a consumidores de energia do Amapá. A sexta-feira 13 para você é um dia de azar? O protocolo para votação no próximo domingo. Acompanhe também deputada Flor Delis se atrasa para a audiência e leva bronca da juíza. Imprensa e adversários estimulam briga de Bolsonaro com as Forças Armadas. São destaques principais do programa que começa para valer logo após mensagens importantes que nós vamos transmitir agora. São 6h05 na Paraíba. Não sei se eu vou votar não. Que diferença faz um voto? Nenhuma. Fernanda, você está muito enganada. Você sabia que nas últimas eleições várias cidades decidiram o prefeito com a diferença de 1 voto? Foi assim lá onde a minha mãe mora, em Pescaria Brava. Já pensou se isso acontece comigo? Meu voto pode decidir a eleição. Eleições 2020, a escolha é sua. Uma parceria Rádio Senado. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico.
Ofertas Novembro Azul Ideal. Refrigerante Coca-Cola 3 litros PET de R$ 8,99 por R$ 7,99. Bebida láctea Nescau 200 ml TP por R$ 1,39. Goma da Terra 1 kg mandioca de R$ 3,99 por R$ 2,99. Queijo Pampachese quilo mussarela de R$ 35,99 por R$ 29,90. Lava-roupas líquido Omo 3 litros por R$ 24,90. Sabonete Dove 90 gramas com 6 de R$ 18,59 por R$ 12,99. Ideal. O Ideal Supermercado tem mais de 50 anos de contribuição para a economia dos paraibanos. São 2 lojas para melhor servir a população de Campina Grande e da região. Na Floriano Peixoto, em frente à Igreja de São Cristóvão no Centenário, e o Lojão do Ponto de R$100. Aproveite as ofertas diárias das 2 lojas do Ideal Economia Total. Asconf é assessoria contábil, tributária e empresarial. Abertura de empresas, serviços de contabilidade com responsabilidade e pontualidade, cumprindo fielmente as obrigações junto ao cliente e aos órgãos da administração pública. Esta é a tarefa da Asconf. A equipe do Dejalminha lhe espera na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com telefone 3341-3727. 3341-3727. Imposto de renda é com Dejalminha. 3341-3727. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Roupa bonita é com Jovita. Aluguel de roupas para festas comemorativas de casamento ou de formatura. Masculina, infantil ou feminina, a sua roupa bonita está em Jovita. Trabalha no bairro do Catolé, próximo ao Estádio Amigão. E o número para contato, que também é Zap, é o 99993-9440. 99993-9440. Uma saudação especial aos amigos da cidade de Serra Redonda. Temos uma grande audiência na Serra, na zona urbana e na zona rural. Boa noite a você que é de Serra Redonda. Fato ou fake? O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil. Fato. Atrás apenas do câncer de pele. E os hábitos saudáveis ajudam a diminuir os riscos. Prefira os alimentos como frutas, verduras e legumes. Faça ao menos 30 minutos de atividade física por dia. Não fume e evite o consumo de álcool. Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Uma parceria Rádio Senado. São 18h09 agora, pontualmente 6h09 na Paraíba. Saudações, minha gente. Espero que a sexta-feira 13 esteja sendo um dia bom para você, como está sendo um dia bom para mim. Superstições à parte, todos os dias são iguais. E nós devemos louvar a Deus por estarmos vivos, alguns com saúde e outros não. Mas a verdade é que quando a gente está tocando a vida, trabalhando, ganhando um dinheirinho, pagando as contas mesmo com atraso, não há do que reclamar. O sujeito tem que reclamar quando está doente, está em cima de uma cama, está hospitalizado, tem alguém da família em situação complicada em termos de saúde, aí você reclama. Mas quando tem saúde, disposição para trabalhar, mesmo que esteja passando por dificuldades econômicas, financeiras e tal, é agradecer por estar aqui e tocar o barco. Afinal das contas, hoje não é apenas a sexta-feira 13, que dizem que é o dia de azar. Para mim não é. É também o Dia Mundial da Gentileza. Você é gentil? Você costuma fazer gentileza com os semelhantes, com as outras pessoas? É apenas um ponto para reflexão.
Quando eu estava no Exército Brasileiro, em Caicó, Rio Grande do Norte, tinha lá um cidadão na Rádio Rural. A Rádio Rural, na época, não tinha ainda FM, e as emissoras eram de ondas curtas, ondas médias ou ondas tropicais. No caso da Rádio Rural de Caicó, a rádio, como a Catuité, aqui de Campina Grande, pertence à diocese, lá em Caicó, a Rádio Rural também pertence à diocese. E tinha um locutor na Rádio Rural que ele dava a hora da seguinte forma: 18 horas e alguns minutos. Meu Deus, você imagine quem estivesse ouvindo a emissora para pegar um ônibus, por exemplo. Como é que ia se orientar com a hora dada dessa forma? Alguns minutos podem ser 2 e podem ser 59. E eu pensei que tinha sido, na época, uma falha casual do sujeito ser traído pela memória, porque qualquer um de nós é traído pela memória, pode acontecer, dá um branco de repente. Não, no dia seguinte eu fui ouvir o mesmo programa e o cara dava a hora do mesmo jeito. 18 horas e alguns minutinhos. Meu Deus, e não tinha quem reclamasse desse rapaz de que a informação dada daquela forma estava equivocada, estava errada. Para dar a hora, você tem que dar a hora certa. Afinal das contas, a hora tem 60 minutos e por causa de um minuto você pode perder um compromisso, entrar num ambiente para fazer uma prova de um concurso, um ônibus com hora marcada, uma cirurgia com hora marcada e outros compromissos que podem acontecer. Mas eu estou falando isso porque os ouvintes me trazem todo tipo de abordagem e, afinal das contas, o programa é feito para o ouvinte. Eu tenho que dar atenção aos meus ouvintes. O ouvinte reclamou que um determinado colega, ele disse aqui o nome, ele dá a hora da seguinte forma: 18 horas agora e alguns minutos. Aí ele diz 18 horas agora e 15 minutos. Não pode se colocar esse agora entre a hora e o minuto. Você pode botar o agora antes. Agora são 18 horas e 14 minutos, por exemplo. Agora, na hora que você diz 14 horas agora, dá a entender que são 14 horas fechadinhas. Ele põe o agora para poder botar os minutos. Está errado. Informação é uma coisa que para muitos parece boba, mas é uma coisa extremamente séria. Eu trato informação como o médico deve tratar uma cirurgia. Na UTI de um hospital, no centro cirúrgico do mais importante hospital. Informação pode levar a pessoa à morte. Informação pode destruir reputações. Informações podem destruir uma família. Informações podem causar transtornos que vocês nem têm ideia. Então, o cuidado com a informação deve ser uma premissa fundamental de qualquer comunicador. Deve ser assim. Eu não vou dizer aqui o nome do colega, não interessa. Mas ao ouvinte eu estou me dirigindo dizendo que a hora dada dessa forma, eu confesso que não ouvi ainda, mas ele dá aqui o nome do comunicador, vou prestar atenção. Se ele estiver dando a hora dessa forma, está errado. Alguém ensinou a ele errado, ou ele quis inovar e inovou errado. Quando você fala a hora, tem que dar os minutos em seguida, sem nenhuma palavra entre hora e minuto. É assim. Agora, por exemplo, 18 horas e 15 minutos. Porque se eu disser 18 horas agora, vírgula, e 15 minutos, complicou. Alguém pode pensar que são 18 horas agora, fechadinha, sem nenhum minuto. Parece uma coisa boba, repito, mas não é. É como o outro que, esse aí eu escutei, foi dar a temperatura e falou graus centígrafos. Não sei de onde ele tirou isso. Nós sabemos que há duas formas de se divulgar a temperatura. Com a temperatura em graus Fahrenheit ou com a temperatura em graus centígrados e não centígrafos. Mas tudo é uma questão de estudar, de buscar aprender. As redes de TV internacionais, eu, por exemplo, assisto a CNN, a Fox TV, a CBS. A CNN, que agora tem no Brasil, ela tem a transmissão
com base nos Estados Unidos, em inglês. Ela tem a transmissão em espanhol para os países de língua espanhola, aqui da América do Sul em especial, e também da Europa, e tem a transmissão agora em português. Então eles dão nas redes internacionais as temperaturas diferenciadas, com duas marcações, em graus Celsius e em graus Fahrenheit. E a diferença é brutal. Tem lá uma tabela de conversão que não adianta a gente discutir aqui, mas apenas a título de informação. Falar em temperatura, minha gente, o mundo está se acabando em São Paulo. Chuva de granizo, queda de árvore, ventania, olha, o caos se instalou na maior metrópole brasileira. Que situação! Ali quando a chuva vem, vocês sabem como é que é. As autoridades fazem o alerta, mas a cidade é muito grande, tem uma população enorme, é uma megalópolis, e os transtornos são incalculáveis e, infelizmente, nessas situações, vidas humanas são perdidas. O que tem de árvore que já caiu em cima de carro, chuva de granizo em algumas regiões, ventania, que é uma coisa que você pensa que está no Polo Norte ou no Polo Sul. A televisão está mostrando tudo isso, e claro que em sua programação noturna vai mostrar muito mais. 18h18 na Paraíba. Essa história do dia 13, meus amigos e minhas amigas, principalmente quando cai numa sexta-feira, e se cair no mês de agosto, dizem que é mais complicado ainda. Eu não vou discutir esse tipo de coisa com as pessoas. Por exemplo, eu tenho um irmão, João Bosco, que ele nasceu no dia 13 de agosto. E nunca teve problema com isso. E várias vezes, em vários anos, o 13 de agosto já caiu numa sexta-feira. E a festa foi do mesmo jeito. Não houve problema. Mas pelo menos uma vez por ano, as datas do calendário se alinham para dar origem a uma sexta-feira 13, independente do mês. Os preços das passagens aéreas tendem a cair quando não é época de pandemia, por exemplo. Chefes supersticiosos evitam reuniões importantes, e há uma pequena parte em você que espera que algo estranho aconteça. Confesse isso para mim. Por que 13? O medo do dia 13, minha gente, remonta séculos atrás. E muitas pessoas acreditam que ele se origina no Código de Hammurabi, que teria deixado de fora desses códigos legais escritos uma 13ª lei. Contudo, na verdade, isso foi apenas um erro cometido por um tradutor que simplesmente omitiu, esqueceu uma linha de texto. Por que a sexta-feira? A associação negativa com a sexta-feira é uma combinação de origens religiosas e culturais. Alguns cristãos acreditam que a sexta é um dia de má sorte, porque foi o dia da semana em que Jesus Cristo foi crucificado. Nos séculos XIV e XV, algumas figuras proeminentes e escritores começaram a denunciar publicamente o dia de sexta-feira como um dia negativo, com pouco contexto sobre os motivos para isso. Aí, como eu estava dizendo, quando a sexta-feira é 13, complica muito mais ainda para algumas pessoas. Se não, vejamos. Como esperado, não se tem certeza das evidências históricas de como a sexta-feira 13 se tornou sinônimo de azar e de superstição. Há muitas teorias de que a data surgiu em séculos passados, mas a maioria delas já foi completamente rejeitada. A maioria dessas teorias. A verdadeira histeria com a sexta-feira 13 começou no século passado, século XX. Muitos atribuem isso ao livro de Thomas Lawson, chamado de Friday, ou seja, sexta-feira em inglês. A obra conta a história de um corretor da Bolsa de Valores que escolhe aquele dia para deliberadamente quebrar o mercado de ações. Um ano depois, isso foi em 1908, o jornal The New York Times se tornou um dos primeiros veículos de comunicação a reconhecer as superstições em torno da data. No fim dos anos 80,
a popularidade da franquia de filmes Sexta-feira 13 se somou a esse fenômeno cultural. Pela lógica da ciência, a Sexta-feira 13 pode ser tanto de azar quanto de sorte. Depende do seu ponto de vista. Depende do ponto de vista de cada um. Então, meu amigo, minha amiga, em vez de ficar com medo da data, tente incorporar alguns rituais positivos à sua vida e veja o que acontece. Lembre-se daquela máxima de Omar Cardoso, o horoscopista, como dizia Zé Bezerra, o homem que tornou-se famoso no país inteiro apresentando as suas previsões astrológicas. Com que frase Omar Cardoso abria o seu programa de rádio, que era distribuído para emissoras do Brasil inteiro? Ele dizia: bom dia, lembre-se, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Pronto, diga isso todo dia, ao despertar, ao acordar. Peça a Deus para lhe dar saúde, como eu disse, disposição para trabalhar. Fundamente-se nos preceitos cristãos e repita comigo: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Pronto, morreu a nota. O resto é armazém de secos e molhados. Eu já trabalhei tanto hoje, Sexta-feira 13, que vocês nem imaginam. Desde as 5h30 da manhã que eu estou trabalhando. Graças a Deus. E por mim o dia não teria só 24 horas, não. Teria 36 ou 48 para trabalhar muito mais. Porque preguiça é uma palavra que não existe no meu dicionário. É claro que cada pessoa tem a sua forma de viver, a sua maneira de proceder, o seu modus vivendi, como dizem os advogados, o pessoal do meio jurídico, e eu respeito todas as pessoas e a sua forma de ser. Agora, eu não convivo bem, não costumo conviver bem com pessoas preguiçosas. Não me dou. Às vezes eu vejo garotão de 25, 30 anos, às vezes até mais novo, 18, 19, meu amigo, para levantar. É uma briga dos pais, é uma confusão. E acorda meio-dia se espreguiçando e não faz nada, e é um sono danado, sem fazer nada, uma preguiça sem fim. Como é que uma pessoa assim vai para frente na vida? Me respondam, pelo amor de Deus. Às vezes eu digo isso a alguns e acham ruim, ficam olhando atravessado, mas é verdade, só se for um milagre de Deus. Mas em condições normais, pessoas preguiçosas não vão para frente. Ficam a depender a vida toda de pai, de mãe, de avô, de avó, de tio, de alguém que protege ali, que dá. E às vezes, por um desses tiros de sorte, acabam encontrando alguém que coloca no lugar onde não precisa trabalhar muito, onde pode acordar ao meio-dia, e vão tocando sua vida dessa forma. Mas eu confesso, eu não acredito em pessoas preguiçosas, em pessoas que não têm iniciativa e em pessoas que reclamam de tudo. Eu sou um cara feliz, graças a Deus. 6h25, meu amigo Marcos Soares, fazendo contato lá do Rio de Janeiro. Marcão, escute a gente todos os dias. Eu disse, finalmente escutando. Não, ouça todos os dias. Nos prestigie, por favor. Muita gente aqui mandando mensagem. Barbosa, da Eletrônica Barbosa da Esperança, companheiro General Marechal Assis Costa, João Camelo, que é o Velhão, Madalena Maciel, lá de Caturité, Jorge Lobato, Juscelino Salles, Sargento Nogueira, professor Givanildo Gonçalves, professor Washington, é o homem do Partido Verde, Nunex em Remígio, Emanuel Erivan, Alexandre Gomes, lá no Amapá, boa noite. Em decisão unânime, o TRE confirmou a impugnação da doutora Annelise Meneguesso, a vice na chapa de Arthur Bolinha. Olha só, a saída é recorrer ao TSE em Brasília. Compensa?
Aí é um assunto para o candidato avaliar. Ou substitui, se ainda puder, ou recorre a Brasília, ou os procedimentos jurídicos serão adotados pela Corte Eleitoral. Confusão. O ouvinte perguntou aqui, por que é que o gato felino e o cachorro, quando estão dormindo, que acordam, eles se espreguiçam todos? Meu amigo, aquilo ali é o alongamento que o animal faz. Por que é que os professores de educação física nos orientam a alongar antes de iniciar qualquer sessão de exercício? É para desenferrujar as dobradiças, como a gente diz, dar uma esticada aqui e tal. Os bichos, os animais, eles são sábios. Já nascem com aquele instinto e pode prestar atenção. Se tiver um gatinho dormindo, se alguém chegar e espantar o bicho, botar para correr, não, ele levanta e sai, pula. Mas se ele acordar em condições normais, professor Wilson Siqueira e Araújo Neto, que cria um gatão também, ele se espreguiça todo, se estica todo. Patas dianteiras, patas traseiras, a coluna, que é para poder se movimentar. Cachorro do mesmo jeito. Eu atualmente não tenho nenhum gato. Depois que meu gato morreu, eu não quis mais criar gato, mas eu gosto muito de felinos. Já criei até um filhote de onça, já contei isso para vocês. Mas eu tenho cachorros e observo o comportamento dos animais. Não tem um cão que levante sem se alongar todo. Verdade. Emanuel Ivan, meu dia foi bom, inclusive com a notícia da aprovação de um filho. O bicho é envolvido com aquelas coisas bacanas, aprendeu, bacana. Isso aí. Olha, quem tem filho que não dá trabalho, tem que agradecer todo dia. Essa semana eu recebi uma informação ali do filho de uma amiga. Olha só, não foi ela que me contou, foi outra pessoa. Essa mulher não está tendo sossego, porque o filho parece que se envolveu com drogas. Você imagina o inferno que deve ser para os pais, para as pessoas outras da família, quando um jovem se envolve com drogas. A dependência química, é assim que os médicos falam. Porque aquela pessoa se transforma completamente e é capaz de fazer qualquer tipo de absurdo para dar vazão ao seu vício. Fica agressiva, maltrata pai, maltrata mãe, os irmãos, os mais velhos da casa. Se não tiver o dinheiro para comprar o produto que quer consumir, rouba o que puder dentro de casa. Teve um que arrancou as torneiras para vender as torneiras e comprar droga, pedra de crack para fumar. Então essa semana eu soube que uma amiga minha está sofrendo muito com esse filho, porque o rapaz se envolveu com droga e até agredir a mãe já agrediu. Então quem tiver filho que não dê trabalho, que estuda, que trabalha, agradeça a Deus todo santo dia. Ter paz e ter tranquilidade. 18 horas e 29 minutos na Paraíba. Minha gente, eu sei que muitos de vocês não têm tempo, e nem é o trabalho de vocês, de ficar o dia todo acompanhando o noticiário. Nessa hora, escuta um pouco, mais tarde liga o televisor, o que é normal na vida de qualquer cidadão. Eu vivo da notícia. Eu sou repórter, eu nasci para ser isso. E o fato de ser comunicador me obriga a estar acompanhando full time, 24 horas, o que acontece na minha cidade, no meu estado, no meu país e no mundo. Então, eu já contei aqui para vocês que o que eu percebo é o seguinte: independente, eu faço sempre esse destaque, faço sempre essa ressalva, independente de quem esteja na prefeitura, no Palácio do Governo Estadual ou no Palácio do Planalto, lá em Brasília. Eu falo de um modo geral. Como o atual presidente chama-se Jair Bolsonaro, eu não posso dizer que o presidente é Lula, nem que o presidente é Fernando Collor, nem Fernando Henrique, nem Dilma, porque não são mais. Eu tenho que falar no que é presidente hoje. Então, acompanhando o que se passa no dia a dia, eu percebo o seguinte: a chamada grande imprensa do Brasil, que não foi atendida por Bolsonaro, e vocês já sabem da história toda, essa chamada grande imprensa e os adversários de Bolsonaro, o pessoal da esquerda, estimulam o tempo todo briga de Bolsonaro, por exemplo, com o Congresso. Fomentaram o tempo todo uma briga de Bolsonaro com o Congresso. Quase conseguiram. Mas aí Bolsonaro foi safo,
foi sagaz e aliou-se ao Centrão. E por que ele aliou-se ao Centrão? Para poder governar. Porque sabe, como eu sei e você aí deve saber também, que qualquer presidente que não tenha uma base no Congresso Nacional, não vou nem dizer aqui uma maioria, mas uma base sólida, ele não governa. Vejam os exemplos de Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Não tinham base, se estreparam. Aqui é assim. Aí, esses adversários que estão no seu papel, eu não discuto, e a imprensa está agindo assim, revoltada, porque não pegou o dinheirão do governo federal, começaram a fazer confusão do presidente com os ministros. Lembram? Mandetta, não sei quem, vai para lá, vem para cá. Não conseguiram. Bolsonaro botou alguns para fora, outros pediram para sair, não conseguiram. Começaram a fazer o confronto de Bolsonaro com a população, jogando contra o povo. Aí Bolsonaro instituiu lá o auxílio emergencial e a popularidade foi lá para cima. Ou seja, contra o povo também não conseguiram. Aí sabe qual é a sacada agora? É jogar Bolsonaro contra o vice, general Mourão, e contra as Forças Armadas, contra o pessoal da ativa, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. É a pauta dessa semana, começou essa semana. Vamos fazer agora a briga de Bolsonaro com o vice, Hamilton Mourão, e com os comandantes militares. Meu amigo, faz uns 3 dias que é só cacete. Jogando contra Pujol, que é o comandante do Exército, jogando contra Hamilton Mourão, contra os comandantes da Aeronáutica e da Marinha. É confusão todo dia, porque vocês não ficam como eu, acompanhando o noticiário o tempo todo. Está assim mais ou menos na base, já contei nesse programa, de todos contra um. Todos contra um. E para completar esse quadro, nós não podemos deixar de dizer isso aqui, o homem também acha de complicar, porque Bolsonaro complica. Bolsonaro poderia estar em muito melhor situação se não fossem as palavras que ele pronuncia aqui, ali, ou acolá, os gestos e os procedimentos que ele adota. Porque é dele, não vai mudar. Olha, quem estiver pensando que Bolsonaro vai mudar a forma de agir, de falar, de governar, de proceder, está redondamente enganado. É daquele jeito. Não muda. É a velha história de papagaio velho. Se você comprar um louro velho que vem de outra casa, que conviveu com outra família há muitos anos, ele vem com aquele vocabulário de lá e vai ser aquele ali. Não aprende mais nada. Papagaio só aprende a falar novinho. Dizem que papagaio não fala, ele imita o que ouve. Então, depois de uma certa idade, ele não imita mais. Fica com aquele vocabulário. Tanto que eu tenho um amigo que certa vez herdou um louro que morava num cabaré. E o vocabulário do louro era aquele que ele trouxe de lá, não teve que mudasse. E o cara acabou levando o louro e botou lá na bica, em João Pessoa, porque o louro era pornográfico. Só dizia palavrão, que ele escutava no cabaré, incorporou, coitado, e só dizia aquilo. Matava o povo de vergonha. Então, Bolsonaro é desse jeito. E confusão não é agora. Confusão vai ser daqui a 2 anos. Quando o período da sucessão presidencial for se aproximando e Bolsonaro vai querer ser candidato à reeleição, aí vocês vão ver o que é que vai acontecer nesse país. Esse negócio lá dos Estados Unidos, como eu disse ontem aqui, é café pequeno, perto do que estão organizando para acontecer aqui. Primeiro vão querer tirá-lo antes de terminar o mandato. Já estão querendo faz tempo. Não é brincadeira não. Você imagine, você aí na sua casa, no seu trabalho, no seu interior. Imagine você ter, vou chutar assim, 20 mil reais todo mês. Todo mês você tem 20 mil reais caindo na continha, bem direitinho. Você se programa em cima daquilo, o seu padrão de vida sobe, o seu poder aquisitivo vai lá para cima, você tendo aquela receita garantida todo mês de 20 mil. Não é assim? Aí, de repente, essa verba é cortada. Zerou. Ou então, dos 20, você passa a receber 5. O seu padrão de vida cai. Aqueles compromissos que você fazia, você não vai mais poder fazer. Os ambientes de luxo que você frequentava, não mais vai poder frequentar. Aquele carrão que você trocava todo ano, não vai mais poder trocar. Porque a sua renda foi reduzida a 25% do que você recebia. E você, naturalmente, vai ficar pé da vida com quem cortou essa sua verba.
Você queria continuar recebendo os 20, ou talvez até aumentar, e não reduzir para 5, para 1/4 daquilo que você recebia. Então, eu estou dando esse exemplo assim bem prático, para você, meu amigo e minha amiga, entender, compreender o que se passa com alguns veículos de comunicação desse país, que vinham recebendo bilhões, com B mesmo, B de bola, bilhões e bilhões de reais por ano, durante vários governos, e chegou esse Piracicaba Jair Bolsonaro, foi lá e meteu a tesoura, cortou. Aí você imagine 2 anos, esse povo na base da água e do pão. Alguns recebendo 10% do que recebiam. Esse povo vai fazer de tudo para derrubar, inventar confusão, briga, porque quer voltar a mamar como mamava. Eu já disse aqui para vocês que eu tenho um amigo legal, um cara preparado, competente. Quando Fernando Henrique Cardoso era presidente da República, ele tinha a gente chama de pinica-pau. Ele tinha um pinica-pau de 25 mil reais naquele tempo. 25 milhas. Quando o Lula entrou, zerou, cortou. Vocês acham que essa pessoa vai gostar nunca de Lula? Nem dos petistas, nem de Dilma, nem de ninguém? Claro. Ela esculhamba com Lula, com petista, com esquerdista, em tudo que é lugar. A salvação dele foi que João Dória entrou primeiro na prefeitura e hoje é governador e voltou uma boa verba para esse meu amigo. Senão ele estava ainda hoje ele esculhamba, tudo que é petista, não quer nem saber. Então é mais ou menos isso que está ocorrendo. A pancada do bomba é forte, doutor. É forte. É aquele bombão das bandas marciais. Não tem as bandas marciais que desfilam no 7 de setembro, que esse ano nem desfilaram por causa da pandemia? Na frente, 4 membros, moças ou rapazes, cada um com aquele bombão. Pum, 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 pum. É a pancada do bombo. Todo. Então, isso vai acontecer, vai continuar, vai se acentuar. Eu temo pelo que pode acontecer, porque a corda está muito esticada, já contei isso para vocês, mas apenas para traduzir o que está acontecendo nesse nosso Brasil. 6h38 agora. O professor Wilson Siqueira me informa aqui que no caso de Arthur Bolinha não pode mais substituir a candidata porque já passou o prazo. Sim, passou o prazo, só que a justiça não havia dado uma posição. Você vê o direito no Brasil como é complicado. Eu não falei ontem aqui, reúne-se a alta corte eleitoral do país, TSE, Brasília. Aí diz, o apagão no Amapá aconteceu. A gente vai adiar a eleição na capital. Sim, e as outras cidades, doutor? Não sofreram o mesmo apagão? Vocês estão entendendo como é o Brasil? A bagunça em que transformaram esse nosso país. Poxa, se tem das 16 cidades no Amapá, 13 foram afetadas pelo apagão, você teria que adiar a eleição nos 13, ou então em nenhum. Adiaram a eleição na capital e o povo das outras cidades interioranas estão daquele jeito, top, como a gente diz, batendo no açucareiro, e vão ter que votar no escuro domingo. Dá para entender? Então é como esse negócio aqui. Peraí, eu não sou culpado do TR. Eu estou fazendo aqui uma digressão, estudei direito, conheço um pouquinho de lei, mas eu estou expondo para vocês como a coisa é esquisita nesse país. Peraí, não pode substituir não. Então ela está aí. Deixa ela. Ah não, não pode não. Se não pode, você tem que deixar eu trocar. Eu não sou culpado de você só ter julgado hoje. Por que não julgou antes do prazo? Entendeu? Não dá, meu amigo, para entender. Por isso que eu não fui advogado na minha vida. Eu fiz o curso de direito e o diabo é quem vai advogar. Eu vejo hoje meus colegas advogados arrancando os cabelos, tudo doido, sem saber mais o que fazer. Bagunçaram tudo. Leis mal feitas, códigos mal feitos, entendeu? Desmancham tudo, viram uma bagunça. Olha o que aconteceu hoje. Vocês vão ver daqui a pouco na televisão. Estão lembrados daquele caso do André do Rap, que Marco Aurélio Melo mandou soltaram. Quando foi de noite, o outro desprende. Aí o cara já tinha chispado no meio do mundo. Aí vai, reúne virtualmente todo mundo. Todos votaram para mandar prender de novo. Marco Aurélio Melo disse, não, eu continuo mantendo meu voto. Pela lei, ele é para ser solto. Fizeram uma lei dizendo que é para soltar, eu vou obedecer a lei. Aí não, a moda aqui no Brasil é tem uma lei, mas a gente não obedece. Eu não estou aqui discutindo se o cara é bom, se é ruim, se é mau, se não sei o que, não. Ora, tem uma lei dizendo que é para soltar. Soltou. Muda a lei. Se eu só tenho essa lei aqui no Brasil, não. Tem uma lei, mas a gente inventa uma na hora. Aí hoje inventaram de julgar de novo. Vamos julgar de novo. Marco Aurélio volta, Marco Aurélio solta de novo. É uma bagunça.
Os outros vão dizer que prende de novo. E o cara está a essa altura, meu amigo, cheio de mulher, numa piscina térmica, ou na Bolívia, no Paraguai, não sei onde é que ele está. E as autoridades brasileiras aqui discutindo, solta, prende, solta, e o cara no meio do mundo. É uma bagunça. Aí eu vou advogar. Antes eu via os colegas advogados chegavam, porque advogado eu acho que deveria cobrar pela consulta, é a minha opinião. Você não paga ao médico antes da consulta? Você paga antes. Ou passa o cartãozinho lá do seu plano de saúde, ou paga. Eu fui com meu filho para São Paulo, cheguei lá, a consulta era R$ 1.200. Tem que pagar antes. Senão o médico não atende. Pá, 1.200 para ser atendido. Advogado não, você procura advogado, conta a ele a história todinha daquele problema que você tem para resolver. Você pode constituir ele ou não pagou nada. Peraí, devia pagar também a consulta. Aí você chegava e expunha um problema ao advogado, o advogado dizia, rapaz, seu direito é bom, vamos entrar com ação, porque nós isso aí a gente ganha tranquilo. Olha aqui a lei, ia lá e ganhava. Hoje não pode mais dizer isso. Não pode mais, porque a lei hoje é uma, amanhã é outra, a do papel é a mesma. Mas para um juiz ela é de um jeito, para outro juiz é de outro, para o desembargador já mudou, para o ministro nem se fala. Então, insegurança jurídica é o que existe no nosso país. Insegurança jurídica. Criaram a lei eleitoral, a justiça eleitoral, é como a justiça do trabalho. Essa aqui é rápida. Essa aqui é rápida, ela só cuida das questões trabalhistas. Vai hoje. Aí inventaram a justiça eleitoral, apenas para tratar das questões eleitorais. Não dá vencimento também, não funciona. Os Estados Unidos não têm justiça eleitoral. Vários outros países do mundo não têm justiça eleitoral. Não precisa. Aqui tem todo tipo de justiça. Meu amigo, aqui tem Ministério Público de tudo. Tem Ministério Público de Contas, tem o Ministério Público de Contas, no Tribunal de Contas, nos Tribunais de Contas por aí afora. Tem Ministério Público do Trabalho, tem Ministério Público Militar, tem Ministério... Olha, meu Deus do céu, a Constituição Cidadã de 88 veio para ferrar o Brasil, acabou de explodir o país. A Constituição Cidadã de Humberto Lucena e Ulisses Guimarães. O velho Tuba pegou o Ulisses, eu acho que foi por isso, que Deus me perdoe, viu? Mas eu acho que o velho Tuba pegou o Ulisses e até hoje ninguém nunca encontrou por isso. Vamos castigar esse velhinho aqui, porque ele inventou lá esse negócio dessa Constituição, lascou o Brasil, aí o Tuba representou a sociedade. 6h44. 6h45, o Marcílio Caetano, lá do Monte Santo, pergunta aqui, e Donald Trump vai aceitar ou não vai aceitar a derrota? Meu amigo, olha, cada um aceita o que quer. Se a vitória do outro foi uma vitória dentro das regras, foi uma vitória limpa, querendo ou não, ele vai ter que aceitar, porque vai chegar a hora que o FBI vai chutá-lo de dentro da Casa Branca, tira o time, vão mandar expulsar, se ele não quiser sair. Agora, se a eleição foi roubada, aí não. Aí tem razão, está estribuchando. A gente está aqui à distância, né, acompanhando. Hoje apuraram mais 2 estados. E nesses 2 estados, o José Biden ganhou num deles. E o Trump ganhou no outro. E com essa vitória de Biden em um estado, a diferença aumentou ainda mais. O Trump está dizendo que foi roubado. Como é que eu vou saber? Olha, Biden venceu na Geórgia, ampliando a vitória. Já o Trump venceu na Carolina do Norte. Com esse resultado de hoje, o Biden, que precisava de 270 delegados, 270, passou para 306. Ou seja, 36 a mais do que precisava para ser eleito. E o velho Trump ficou com 232. Um tem 306, o outro tem 232. Agora, se roubaram ou não roubaram,
Como é que a gente daqui vai saber? Confusão não é lá, confusão vocês vão ver aqui. Daqui a 2 anos. Vamos preparando. Quem viver verá. 18h46, faltando 14 minutos para as 7 horas. E está chegando de mensagem aqui: vote certo, vote em fulano, vote em fulana. Todo tipo de mensagem aqui. O velho Tuba, né, Wilson? O Tuba, rapaz, tubarão. Aquela bocarra e aqueles dentes serrilhados. Rita de Cássia, boa noite. Está em Pombal, no sertão do estado. Ela e Parceiro. Parceiro é o primeiro damo dela. Coronel Márcio, boa noite. Boa noite, Emanuel Erivan, mais uma vez, mandando aqui uma mensagem. Marcos Soares, com aquele visual do Rio de Janeiro, vai lembrar. Meu amigo, certa vez eu estava na Barra da Tijuca. Existe um local na Barra da Tijuca chamado Parque das Rosas. Bares, restaurantes, pizzarias. Foi até no dia que eu encontrei nesse ambiente Carlos Alberto Torres, o capitão da seleção brasileira de 70, o Capita, que já faleceu. Eu fiz até uma foto com ele nesse dia. E eu fiquei lá, estávamos eu, Lincoln, Valério, alguns amigos. Nós ficamos assim umas 3 horas ou mais, uma varandinha, tomando chopp. Aí fizemos assim uma aposta de brincadeira, né? Que eu não gosto de apostar nada de valor, mas apenas brincando. Vamos olhar aqui se passa uma mulher feia enquanto a gente está aqui, bora. A mulher que é feia para você pode ser bonita para mim e vice-versa. Durante esse tempo que nós ficamos lá, não passou uma pessoa feia, não foi só mulher, não. Mulher e homem. Pense num lugar de gente bonita, é o Rio de Janeiro. Aí, como o Nerivan está dizendo aqui, Marcos Soares vendo um pessoal daquele, para lá e para cá, passando na frente dele toda hora. Sem vavá, está por perto dele, naturalmente. Ele vai lembrar da gente, mas lembra. Marcos Soares é nota 10. Isabela Bebeto, boa noite para vocês, muito obrigado pela audiência. Eu tenho algumas mensagens aqui para mandar para vocês, mas são mensagens rápidas, porque afinal das contas, o programa tem os seus patrocinadores. Programa sem patrocínio, só aquele, lembra? Emanuel Irmã, lembra? Porque o sujeito pagava, mas o cara não queria rodar de jeito nenhum. Curioso, né? Quando o sujeito vai ficando Piracicaba, tem gente que vai ficando velho, vai ficando mais sabido ainda. E outros vão envelhecendo, vão envelhecendo. No caso de um colega ali, a pessoa fazia um contrato, assim, programa, 3 horas e meia de duração, 4 horas de duração. Aí dizia, eu quero que meu comercial saia 4 vezes. Aí fazia o contrato, assinava, mandava o comercial gravado ou texto para ser lido, Erivan. E quando chegava lá, o dono do programa, o diretor do programa dizia, não, ninguém vai ler isso aqui não. Peraí, vendeu-se o comercial, o anunciante vai pagar no fim do mês, e você está dizendo que não vai sair. Vai não, eu não quero que saia comercial não no meu programa. Quebrou. Acabou o programa por isso. O sujeito tem um programa de 3 horas e meia, 4 horas de duração. Dava para rodar 10 vezes o comercial de 30 segundos do cliente. Aí vendia, fazia o contrato, e ele não queria que tocasse. Não deixava não. Mandar abraço para todo mundo. Aí toma abraço. No fim do mês, cadê o dinheiro? Para pagar o povo, para pagar a rádio? Nada. Quebrou. Infelizmente. Mas isso é da cabeça de cada um. Eu estou contando isso aqui apenas porque aconteceu e eu estava lá. 6h50. Fato ou fake? O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil. Fato. Atrás apenas do câncer de pele. E os hábitos saudáveis ajudam a diminuir os riscos. Prefira os alimentos como frutas, verduras e legumes. Faça ao menos 30 minutos de atividade física por dia. Não fume e evite o consumo de álcool. Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Uma parceria Rádio Senado. Nós saudamos os queridos amigos ouvintes da cidade de Pocinhos. O pastel do Guri é o mais gostoso da cidade. Pastéis de vários sabores, empadas e coxinhas, com a higiene e a qualidade que você exige. Pastel do Guri, o antigo pastel do Baixinho. É na rua Prígio Nepomuceno, Jardim Paulistano. Pastel do Guri. Funciona a partir das 18 horas. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Ligue para 98182-0102. 98182-0102. Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Nós agradecemos a todos pela audiência. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Ele atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio,
danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Ofertas Novembro Azul Ideal. Refrigerante Coca-Cola 3 litros PET de R$ 8,99 por R$ 7,99. Bebida láctea Nescau 200 ml TP por R$ 1,39. Goma da Terra 1 kg mandioca de R$ 3,99 por R$ 2,99. Queijo Pampachese quilo mussarela de R$ 35,99 por R$ 29,90. Lava-roupas líquido Omo 3 litros por R$ 24,90. Sabonete Dove 90 gramas com 6 de R$ 18,59 por R$ 12,99. Ideal. Você acompanha o Cidade em Revista pela Rádio Cidade AM 1310, pela Camisa 10 FM, Sertão FM e Bultrins Web Rádio. Pode nos acompanhar também pelo Facebook da Rádio Cidade, na Rede Esperança, ou no Facebook do Paulo Roberto. 18 horas e 53 minutos, faltam 7 para as 7 agora. Eu sei que cada pessoa tem a sua forma de agir, a sua forma de proceder, principalmente no dia da eleição. Tenho quase que certeza que a abstenção nessa eleição agora de domingo vai ser a maior da história. Muita gente não quer se expor, não quer sair de casa, não quer ir para a aglomeração, não quer correr risco de contrair o vírus. Sei disso. Tem gente que não sabe nem quais são os candidatos, principalmente a vereador. Tudo isso é verdade. Eleição atípica, diferente, insossa, esquisita, estranha, assim. Mas, tá aí. Se você estiver em casa, depois das 5 da tarde, a TV Itararé terá um programa especial na apuração. Começa às 6, vai até 8. Nós teremos 2 horas desse programa. Eu estarei comandando esse programa. A equipe toda, os repórteres no TRE, informações de várias cidades paraibanas, das principais capitais do Brasil. E eu terei na minha companhia, para fazer a análise dos números e os comentários, o companheiro Dagoberto Pontes, grande jornalista, analista político preparado. Dagoberto, eu já disse aqui, não era para estar fora de rádio. Mas o rádio, especialmente o rádio de Campina Grande hoje, prestigia analfabetos e deixa de fora pessoas preparadas. Porque os diretores, alguns são analfabetos, os ouvintes são analfabetos, alguns também, a maioria. Aí quem é analfabeto quer trabalhar com gente no seu time, né? De analfabeto. Quando o sujeito é preparado, ele quer trabalhar com pessoas que também sejam preparadas. Vê-se na rádio de Hilton Mota, quando ele era vivo, trabalhava um analfabeto, duvidava. Tinha que ter preparo, conteúdo. Se não tivesse, ele ia ensinar. E quando ele ensinava, dizia, é assim e faça assim, porque se não for assim, você está fora. Desse jeito. Então eu estarei com o Dagoberto Pontes na TV Itararé, a partir das 10 para 6, 6 horas, por aí. Eu acho, opinião pessoal, que até 8 horas da noite saem os números finais de Campina Grande para prefeito. Na última eleição, esses números saíram antes das 8. A gente fechou lá o programa, eu estava lá, dando Romero Rodrigues, na ocasião, como prefeito reeleito. E a apuração está cada vez mais rápida. O pessoal programa aquelas urnas para fazer a somatória cada vez em menos tempo. Então, acompanhe com a gente, se você puder. Campina Grande, canal 18. Quem estiver em cidades próximas aqui de Campina, no raio de 60 km, pega no canal 18, tranquilo, desde que tenha colocado uma antenazinha em cima de casa. Se não tiver, você vai para o Facebook, bota lá, TV Itararé no Facebook. Estaremos ao vivo no Facebook. Tranquilo, tranquilo. Se for no blog Camisa 10, tem lá também TV Itararé ao vivo. Clica ali que joga você direto para o Facebook da TV. Lembre-se que de 7 às 10 da manhã a preferência é para pessoas com mais de 60 anos.
membros do grupo de risco. Leve sua caneta, leve seu título, leve um documento com foto. Procure, antes de sair de casa, saber se a sua sessão eleitoral mudou de lugar. Alguns mudaram. Vai evitar estar correndo para lá e para cá, feito doido. Tudo isso hoje é fácil. Vai no computador, vai no celular, bota 17ª zona, seção 43, aparece o lugar, sem problema nenhum. Tudo é rápido. Se você não souber, peça alguém de casa para fazer isso. Evite confusão, evite aglomeração. Não toque na tecla da urna eletrônica. Pegue a tampinha da caneta. Você não vai assinar com a sua canetinha a lista de votação? Assinou, bota a tampinha na caneta e toque na urna com a tampinha. Pronto, peripipi, tá, pronto. Evite botar o dedão lá. Vá de máscara. Não fique perto de ninguém na fila, fique mantendo uma certa distância. Os cuidados que a gente sabe que tem que ter. Se você fizer isso, não tem problema nenhum. Quer tomar sua cerveja? Tome. Sua cachaçinha do professor Uba? Tome. Eu não vou tomar porque vou trabalhar. Agora, depois do trabalho, quando terminar o programa às 8 horas, vou deixar umas 18, tá bom? Ou se quer 18 cervejinhas, doutor Gil? 18? 24 é melhor? 2 caixinhas? Pronto. Vamos tomar umas 24 cervejinhas depois. Comemorar o trabalho, principalmente se der tudo certo, né, Viviane? Viviane está lá em Brusque, Santa Catarina. Então vamos ter calma. Eleição tem de 2 em 2 anos. Marcos Soares disse que nem de casa ele está saindo, viu, irmão? Por causa do coronavírus. E aí você dizendo que ele está olhando, limpando a vista lá com aquelas cariocas bonitas. Nem de casa está saindo, com medo. Sueli disse, tome logo 2 caixinhas, 24, tá certo. Se aguentar. Quem mais aqui mandando um abraço? Luizinho do Bodocongó, boa noite. Boa noite para você, muito obrigado pela audiência. São 6h58, tá na hora de terminar o programa. Tinha outros assuntos para a gente falar hoje, como for Delis. A audiência com a juíza atrasou, chegou lá chorando, a juíza deu uma bronca, passou um carão, a gente dizia carão quando era pequeno, né? Fazer o quê? E segunda-feira, se Deus quiser, a gente volta às 18 horas para bater papo com vocês, trocar ideias sobre as coisas que acontecem no Brasil e no mundo, naturalmente falando sobre o processo eleitoral. Lembrem-se todos, especialmente Adílio Bezerra, Evandro Nogueira e Herculano Filho, que jamais teremos outra sexta-feira, 13 de novembro de 2020, porque cada dia é único. Espero que vocês estejam, como eu disse, aproveitando o de hoje muito bem, como eu também estou. Bom descanso, boa eleição, felicidades, fiquem com Deus e até segunda. Você acompanhou A Cidade em Revista. O resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.